Uma escola deve ser o lugar das oportunidades, das possibilidades de crescimento, das primeiras e segundas tentativas ou de quantas forem necessárias. Amigos do Mosaico, hoje é dia de um papo muito simpático sobre educação e Marcelo Davidovich, diretor da Escola Aleph, topou abrir mão de alguns minutos da agenda dele, que é razoavelmente complicada, para nos contar um pouco da escola. Faz tempo que a gente não conversa sobre a Aleph, Marcelo. Muito obrigado por aceitar o convite do Mosaico. Boa tarde, Rony. É um prazer sempre poder conversar com você e com toda a comunidade judaica aqui em São Paulo. Então, vamos lá. Para a Escola Aleph, a pandemia terminou, está terminando. Como é que nós estamos enfrentando esses tempos? Então, vamos lá. A pandemia não terminou. A pandemia está aí. A gente não pode, justamente nesse momento que a gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, achar que já estamos fora do túnel, né? A gente ainda tem que estar com a guarda levantada, olhando com cuidado todos os casos, todos os protocolos, para que a gente consiga, do jeito que a gente conseguiu chegar até aqui com sucesso, poder terminar a nossa jornada nessa pandemia com o mesmo empenho, com a mesma vontade de continuar ensinando as crianças e do cuidado com a saúde de todos da nossa comunidade escolar. Até agora, vocês foram bem, com protocolos todos seguidos e tal. A escola teve alguma situação que se diferencia de outras? Eu entendo que a gente foi bastante rígido com relação aos nossos protocolos sanitários. Uhum. A gente fechou uma série de salas, a gente teve uma série de precauções, mas, acima de tudo, eu entendo que a gente teve o maior sucesso no cuidado com todos da comunidade escolar, alunos, educadores, famílias. Eu diria que, em mais uma crise que a gente passou, a gente conseguiu crescer durante essa crise, tanto em termos pedagógicos, quanto em termos acadêmicos, quanto em número de matrículas. Eu diria que foi um ano muito especial para a gente nesse sentido. Quantos alunos a Aleph tem hoje? Hoje a Aleph tem 860 alunos. A gente tem uma expectativa de crescimento de aproximadamente 50 novos alunos para o ano que vem, né? Um crescimento líquido de 50 alunos. Eu diria que os nossos resultados, em termos de vestibular, em termos de resultados no TOEFL, de inglês, foram os melhores dos últimos 10 anos da escola. Já que nós estamos falando de resultados, eu vejo aparecerem escolas bilíngues aqui em São Paulo e cresce mais do que grama. Para onde eu olho, tem uma escola bilíngue. Como é que o Aleph se posiciona nesse sentido? Porque eu desconfio, se eu me lembro alguma coisa, que já nós começamos ensinando hebraico. Uhum. Nós já somos bilíngues antes de começar. O que acontece, Rony, é que a gente vive momentos no mundo da educação, quando a gente pensa em educação, há muitas incertezas nessa área, né? De como que deve ser uma educação que forme esse jovem para um mercado de trabalho que é tão incerto. E no meio de tantas incertezas, de tantas dúvidas, talvez uma das únicas certezas que a gente tem é que os jovens certamente vão precisar saber inglês para poder transitar nesse mundo cada vez mais globalizado. Nesse sentido, a Aleph ela tem uma carga horária de ensino de língua inglesa bastante grande para uma escola não bilíngue, né? A gente tem do primeiro ao terceiro ano aproximadamente 30% da nossa grade horária em inglês e do quarto ano em diante por volta de 25% em inglês. E sempre tentando melhorar. A gente tem plena ciência que o nosso projeto ele não está finalizado. Todo ano, a todo momento, a gente pensa em maneiras de desenvolvê-lo cada vez mais para as nossas crianças. Qual é a maneira de evoluir a partir desse formato, uma vez que sei lá, os videogames, a internet, todos esses
impactos que um jovem hoje tem, uma criança hoje tem, meio que tornam ir à escola, sentar e olhar para um quadro negro menos interessante? Então, vamos lá. A ideia de uma escola no pós-Revolução Industrial era uma ideia de uma escola que formava os jovens para trabalhar em fábricas, indústrias, com trabalho repetitivo. O que a gente tem hoje é uma realidade de um mercado de trabalho muito diferente daquela. A escola ficou mais chata? Qual é o desafio de fazer a escola ficar mais interessante novamente? Hoje, com a globalização, a inteligência artificial, os algoritmos, o trabalho repetitivo ele está fadado a desaparecer do mercado Sim. de trabalho. Então, hoje, as principais competências que um aluno deve ter, que um jovem deve ter para poder ter sucesso nesse mercado de trabalho, são competências que necessariamente colocam a escola em xeque, né? Então, a capacidade de ter um pensamento crítico, de resoluções de problemas complexos, do trabalho efetivamente colaborativo, da capacidade de comunicação, de escuta, são competências essenciais numa escola hoje. E o nosso projeto pedagógico prevê o desenvolvimento dessas competências, assim como de qualquer escola hoje deve pretender, né, ter a ousadia de querer almejar o desenvolvimento dessas competências e habilidades. Como isso se antepõe ao vestibular? Os vestibulares, na verdade, eles estão começando a contemplar esse tipo de competência. Então, você pega um vestibular como a GV, como o INSPER, como o Einstein, já tendo como parte do processo seletivo de alunos, entrevistas, dinâmicas de grupo, redações que não necessariamente precisam ser feitas na hora do vestibular, assim como uma universidade americana faz na seleção dos seus alunos. Então, essas competências, de alguma maneira, já estão sendo contempladas pelas universidades de ponta, de referência aqui em São Paulo, pelo menos. Parece que as coisas hoje andam de uma maneira completamente diferente e os jovens já vão meio que para a escola, ou saem da escola, imaginando que as coisas todas vão acontecer imediatamente e o sucesso delas meio que está esperando por elas. Como é que a escola lida com isso? A questão do desenvolvimento de uma resiliência, de uma casca para esses jovens é vital para o sucesso profissional deles, né? Quando a gente pensa no binômio meta-entrega, quer dizer, as empresas colocando metas cada vez mais difíceis para ser alcançadas. De vez em quando, logicamente, que esses profissionais eles não vão alcançar as metas pedidas a eles, né? Então, de vez em quando, eles vão falhar. Numa escola não é diferente. Uma escola ela tem que ser medida pela qualidade do amparo que se dá mediante o fracasso ocasionalmente dado pelos alunos. Então, os alunos dentro da escola, de vez em quando, eles vão ser colocados em situações que eles não vão dar conta, que eles vão falhar, que eles vão tropeçar. E a escola tem que estar lá para dar o amparo necessário para que esse aluno enxergue o motivo pelo qual ele não conseguiu ser bem-sucedido naquele desafio e continuar a sua carreira para frente, né? Então, eu diria que o desenvolvimento dessa resiliência é essencial e que ela é trabalhada de maneira bastante cuidada dentro da escola. Marcelo, para terminar, você me menciona 800 alunos. E nós falamos por aí numa comunidade que tem 60 mil pessoas. Eu estou achando que os pais estão mandando pouco suas crianças para escolas judaicas. Na verdade, temos 860 alunos e, por ano, entram 150 novos alunos na nossa escola, sendo que de escola judaica são menos de 10 alunos, quer dizer, são 140 alunos de outras escolas. A gente tem sido muito procurado, sim, por alunos judeus que estão fora das escolas judaicas. Sim. Eu não faço apelo nenhum para que venham para a escola. Eu acho que é uma decisão familiar, a educação que elas têm que devem dar para os seus filhos.
Mas o que eu posso te dizer é que nós temos, sim, sido muito procurados por essas famílias dentro da escola. Bom, o Marcelo Davidovich não vai fazer um apelo, então faço eu. Eu acho que educação de primeiro nível não está, de primeira qualidade não está nem em discussão. Nossas escolas, como o Aleph, têm mais do que a capacidade para oferecer isso para as nossas crianças. E eu gostaria de sugerir aos nossos telespectadores que no próximo ano letivo dêem uma olhadinha e vejam se não vale a pena matricular os seus filhos numa escola judaica. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. O Mosaico volta já já. Imagina, foi um prazer poder participar de novo com vocês do Mosaico. E parabéns pelo programa e pelo aniversário dele. O lugar da descoberta e da certeza de que, com esforço e dedicação, os tetos invisíveis que colocamos sobre nossas cabeças podem ser quebrados. Para que em todos os caminhos que os nossos alunos escolherem, tenham sucesso e sejam felizes. Aleph Peretz. Cultivamos valores, preparamos para a vida.